programa Ema Saúde está de volta. Hoje abordaremos a leucemia. No mês de combate a este tipo de câncer, conheça suas origens e os tipos, além dos sintomas capazes de denunciar a doença. Confira o nosso bate-papo com o Dr. Gilberto Lopes. Dr. Gilberto, seja bem-vindo ao nosso Ema Saúde. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esses temas importantes. Então, Júnior Laranja, em referência a algumas doenças do sangue, em especial a anemia e a leucemia. Isso. Mas vamos tratar especialmente da leucemia, popularmente conhecida como câncer do sangue. Isso. É pouco conhecido, inclusive, esse tipo de câncer. Mas o que é a leucemia? Pronto, a leucemia é uma doença maligna das células brancas do sangue, né, como você falou, que são as nossas células de defesa. O que acontece é que essas células passam por uma mutação e isso gera células alteradas e disfuncionais que começam a se multiplicar de forma desregrada, descontrolada. E isso prejudica a produção das células normais do sangue na medula óssea, que é onde são produzidas todos os tipos de células do sangue, células vermelhas, as células brancas, as plaquetas. Então isso vai causar uma série de manifestações da doença, né, por conta do acúmulo dessas células defeituosas, tanto na medula quanto no sangue e em alguns outros órgãos também do organismo. Existem causas específicas para esse tipo de câncer? Bom, na maioria dos casos a gente não consegue achar uma causa específica da mutação, né? Mas tem alguns fatores de risco que aumentam as chances de ocorrência da doença, como por exemplo, exposição à radiação ionizante, raio-x, radioterapia, exposição a alguns produtos químicos específicos, né? Como benzeno presente na gasolina, na indústria química também. Tabagismo também é um fator de risco para alguns tipos específicos de leucemia. Quem tem história na família ou que já teve algum câncer do sangue anteriormente também tem um risco aumentado. Né? E alguns pacientes com síndrome de Down também podem ter um risco aumentado de leucemia, assim como quem fez quimioterapia para outros tipos de câncer. Isso porque algumas medicações utilizadas em quimioterapia podem aumentar o risco do desenvolvimento de leucemia também. E quais seriam os primeiros sintomas que acenderiam aquele alerta na pessoa? Pronto, isso é super importante da gente comentar também. No sentido de a gente conseguir detectar de forma precoce o início da doença, né? Isso aumenta muito as chances de cura. Não existem sintomas que sejam muito específicos da leucemia, mas tem alguns que a gente precisa ficar de olho para iniciar o processo de investigação. Os mais comuns são anemia, palidez da pele, fraqueza, febre, infecções de repetição, hematomas e sangramentos espontâneos que surgem ali sem uma causa aparente, e aumento de alguns órgãos, como o fígado e o baço. Tudo isso deve acender o alerta, né, no profissional de saúde, para que a gente comece o processo de investigação de uma provável doença do sangue, né, da leucemia, no caso. E como é que se dá esse diagnóstico? Que tipos de exames podem ser feitos em cima disso? Pronto. O início da investigação se dá com alguns exames de sangue, né, em que o especialista vai conseguir avaliar ali as células sanguíneas e em alguns casos podem ser necessários também alguns exames mais específicos, como imunofenotipagem, e aí daí isso se faz a partir de uma punção da medula óssea, que é o que a gente chama de mielograma, para fazer uma análise mais específica e caracterizar melhor qual que é o tipo de célula que está gerando ali a alteração, né, para que a gente consiga identificar o tipo de leucemia. Isso vai ser importante para a gente conseguir implementar um tratamento mais específico também. Então, existem vários tipos de leucemia, estágios, como é que funciona? Há vários tipos de leucemia, né? Mas tem 4 tipos que são os principais e os mais comuns. A classificação e a diferenciação se dá levando em consideração o tipo de célula que está alterada e também a forma de evolução, o padrão de evolução da doença. Então, o tipo de célula pode ser geralmente a leucemia mieloide ou a leucemia linfóide. E em relação ao padrão de evolução, pode ser uma evolução crônica, que é mais arrastada, demora mais tempo e geralmente são casos assim que cursam com manifestações menos graves, sabe? Que é mais arrastado. E os casos de leucemia aguda geralmente têm um prognóstico pior e tem uma evolução mais rápida e os sintomas são mais agressivos. Então, levando isso em consideração, a gente tem 4 tipos principais, que é a leucemia linfóide crônica, que aí tem a incidência que aumenta ali com a idade, a leucemia mieloide aguda,
a leucemia linfóide aguda, que é a mais típica das crianças, né? E a leucemia linfóide crônica. Vamos falar agora do tratamento. De que forma podem ser feitos e quais são os tipos de tratamento? O tratamento vai depender do tipo de leucemia, né? Mas geralmente é feito em fases. A primeira fase é a fase de remissão, em que a gente vai tentar matar todas as células, destruir, né? Todas as células que estão alteradas, causando a doença, né? E depois a gente passa para a fase de remissão e de consolidação, que o objetivo é proporcionar ali um ambiente que seja mais saudável para que as células normais do sangue voltem a ser produzidas pela medula óssea. Só que isso é um processo um pouco agressivo e que deixa o paciente bastante vulnerável, porque a gente destrói ali praticamente as células do sangue inteiras, né? Então o paciente pode precisar de tratamento de suporte também durante esse processo. No sentido, por exemplo, de poder precisar de uma transfusão de sangue, de transfusão de plaquetas, ou mesmo de tratar infecções oportunistas que podem surgir ali no momento em que as células de defesa, que são as células brancas, foram destruídas ou estão no nível muito baixo. Além disso, né, para alguns casos específicos, tem a opção também do transplante de medula óssea. Então o transplante da medula óssea é indicado para que tipo de caso? A indicação vai depender sempre do especialista, que é o hematologista, né? Mas dependendo do tipo de leucemia, pode ser feito no início ou em alguns outros casos ele fica para um segundo momento, depois ali que o tratamento convencional possa ter falhado, né? Mas isso sempre tem que considerar ali o tipo de leucemia que está sendo tratado e também fatores ali do próprio paciente, como o prognóstico e a presença de outras comorbidades, né? Vamos falar então em relação à doação de medula óssea. Eu sou doadora já há uns 10 anos e até agora, mesmo com todo esse tempo, até agora eu não fui chamada. Como é que funciona isso? O transplante ele pode ser feito, né, com as células saudáveis da própria pessoa ou com as células saudáveis de um doador, como você que se cadastrou lá no REDOME, que é o registro de doadores de medula óssea, né? E aí o grande fator limitante é realmente a compatibilidade, achar um doador que seja compatível. O Brasil, segundo os dados ali da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que é a ABRALE, tem o terceiro maior banco de doadores de medula do mundo. Então, a principal dificuldade é achar realmente um doador compatível. Como é que faz para se cadastrar, para ser um doador? Como é que funciona esse processo? É super fácil, né? Basta ir a qualquer hemocentro da sua cidade ou do seu estado, aqui no nosso estado é o Hemomar, né? E daí você vai fazer o seu cadastro, coletar uma amostra de sangue que vai ser analisada e vai ser armazenada no registro de doadores de medula óssea, né? Aí, a partir de então, se eventualmente alguém precisar de um transplante de medula e você for um doador compatível, eles vão entrar em contato com você. Basta você ter entre 18 e 55 anos e estar em bom estado de saúde. Importante sempre estar com o seu cadastro ali atualizado, né? Exato, exatamente. Obrigada pelas informações, doutor. Imagina, foi um prazer. Qualquer sintoma, fique atento, procure um especialista. O EMA Saúde fica por aqui. Curta o nosso vídeo, comente e compartilhe. Até a próxima!